Capítulo 357 O ex-rei demônio entra em conflito com o autoproclamado humano e seus companheiros. Hais e seus companheiros travavam uma difícil batalha contra Malacoda, que possuía um corpo de chamas preto-avermelhadas. Conteúdo patrocinado. Ele grunhiu, gritou e riu enquanto balançava suas garras e cauda flamejantes em ataques tão ferozes que teria sido impossível bloqueá-los sem a espada sagrada de Hais e o escudo de Delisa. Malacoda também possuía uma habilidade que sugava a água de qualquer pessoa que chegasse por perto, desidratando seus corpos. Este espírito artificial de fogo e morte também governou a morte por dissecação. No entanto, Flash único destruidor do mal. Hais gritou. Com sua espada sagrada encantada por Radiant Life, um feitiço de encantamento anti-atributo de morte, ele cortou o braço que Malacoda segurava para tentar se proteger, e sua espada continuou a cortar Malacoda em dois. Mas Malacoda gargalhou desagradavelmente enquanto se regenerava rapidamente e voltava ao normal. Parecia que mesmo depois de herdar a espada sagrada que matou o rei demônio de Belvood, não seria tão fácil matar esse espírito artificial. É como aquele espírito lendário do atributo fogo, murmurou Hais. A imortalidade de Malacoda era tal que lembrava a ele e a seus companheiros a fênix, um pássaro imortal mencionado nas lendas. Mesmo uma fênix não seria tão resistente assim, observou Jennifer. Acho que lá é tão difícil quanto Legion. Dado que ele regenerou seu corpo segundos depois de ter sido cortado em dois, até os lembrou da cópia da Legião que eles lutaram dentro do calabouço das provações de Alda. Não, o fato de não ter o contador facilita tudo, disse Delisa. Então só precisamos quebrá-lo em pedaços de uma só vez, disse Jennifer. Com os punhos encantados por Radiant Life como a espada de Hais, Jennifer desferiu uma série de socos contra Malacoda. Sua pele ardia, apesar do item mágico que a protegia do calor. Mas Malacoda não estava simplesmente permitindo que esses ataques acontecessem. Ele riu ao se esquivar dos punhos de Jennifer, contra-atacou com seus próprios chutes e cuspiu fogo pela boca na tentativa de se distanciar dela. Normalmente, Jennifer não seria a única a enfrentar o inimigo, Edgar estaria com ela, interrompendo e parando os movimentos de Malacoda, e Hais aproveitaria a oportunidade para terminar a batalha com um ataque poderoso. Mas Edgar não estava mais aqui. Mesmo assim, se Hais extraísse uma quantidade significativa do poder de Belvood de uma só vez e depois avançasse usando a força, ele poderia ser capaz de destruir Malacoda. No entanto, isso teria um preço e ele estaria extremamente exausto e só seria capaz de manter a descida heroica do Deus por mais alguns minutos depois. Se eu fizer isso, não poderei lutar contra Guduranis, e se ele criar mais espíritos artificiais, tudo isso será inútil. E eu gostaria de evitar que a descida heroica de Deus fosse desfeita enquanto estou cercado por Vandaliel e seus aliados, pensou Hais. Hais esperava cooperar com Vandaliel e seus companheiros, mas em vez disso foi atacado ao lado de Rikudou, então agora ele estava cauteloso com Vandaliel. Ninguém poderia culpar ele e seu grupo por serem cautelosos depois que isso aconteceu, mas, mesmo agora, a falta de confiança entre eles e Vandaliel os estava atrapalhando. Jennifer e Hais reprimiram sua frustração enquanto continuavam lutando cautelosamente contra Malacoda, que se especializava em poder ofensivo e imortalidade, com o apoio de Delisa e Diana. Vendo Hais e seu grupo batalhando enquanto também travavam sua própria batalha contra Guduranis, Vandaliel se considerou sortudo de duas maneiras. A primeira foi que o partido de Hais havia afastado o espírito artificial que parecia mais problemático e lutava continuamente contra ele. Graças a isso, Darcy e os outros travavam batalhas equilibradas ou favoráveis contra os outros espíritos artificiais. Além disso, a batalha entre o grupo de Hais e Malacoda os mantinha ocupados, atrasando sua capacidade de interferir na batalha entre Vandaliel e Guduranis. Vandaliel decidiu priorizar derrotar Guduranis em vez de matar Hais e Delisa, mas fazer a escolha errada no calor do momento. Isso era algo que poderia acontecer com qualquer um. Se não for necessário que os inimigos lutem lado a lado, então é melhor que não o façam. Mesmo enquanto esses pensamentos passavam pela mente de Vandaliel, sua batalha contra Guduranis continuou. Os humanos não podem fazer nada sem se reunirem, e vocês são apenas uma imitação lamentável de um humano. E ainda assim, você acha que pode me derrotar sozinho? Golpe brilhante.
Guduranis rosnou, usando uma habilidade marcial com uma das habilidades de Edgar. Flovin vi-lo, disse Vandaliel, evitando o ataque. Quem você está chamando de imitação? Sou indiscutivelmente um humano. Língua afiada, disse ele, contra-atacando com seu próprio ataque. Mesmo neste ponto, você ainda se faz de bobo? Se você está tão obcecado em ser humano, então por que reúne os fragmentos do meu corpo? Prisão de chamas morte, gritou Guduranis. Sua capacidade de aprender foi fortalecida pela habilidade de trapaça de Rikudou, e seu feitiço era uma imitação do de Vandaliel, usando o sebo secretado pelas glândulas sebáceas do Rei Demônio no lugar da gordura do Rei Demônio. Fogo demoníaco, disse Vandaliel, lançando um feitiço para anular o calor isso porque é mais seguro e conveniente para mim absorver seus fragmentos. Mas devo dizer que você está bloqueando e evitando meus ataques muito bem. Vandaliel não conseguiu acertar Guduranis desde o início da batalha corpo a corpo. Guduranis riu. Afinal, estou fazendo bom uso do status do assassino de sua mãe. Assim. Em conjunto com Gufadgar, Vandaliel tentou pegar Guduranis de surpresa com um portão de teletransporte, mas Guduranis evitou rindo. Qual é o problema? Guduranis zombou. Se você não consegue acertar nenhum ataque, então não importa quanto mana você tem. Parece que você está com muito medo dos meus ataques, disse Vandaliel. No momento em que Vandaliel disse isso, a alegria desapareceu do rosto de Guduranis. São os efeitos de um Danger Sense in Death, não é? Mesmo levando em conta que você pode usar as habilidades de Edgar, suas reações são simplesmente muito rápidas, disse Vandaliel. Conteúdo patrocinado. Guduranis originalmente não era capaz de lutar de uma forma que enfatizasse a velocidade e a delicadeza. Afinal, ele não precisava. Ele possuía um corpo mais resistente do que qualquer armadura, imune a venenos e doenças, e possuía uma incrível capacidade de regeneração. Não havia motivo para ele recorrer a truques baratos. Como o próprio Guduranis acabará de dizer, ele se tornou capaz de lutar usando sua agilidade porque adquiriu o status de Edgar. Porque ele absorveu a alma de Edgar e ganhou a habilidade de usar suas habilidades. No entanto, Guduranis estava defendendo e evitando os ataques de Vandaliel muito bem para ser explicado apenas por isso. Não porque Guduranis possuísse reflexos mais rápidos que Edgar, nem porque ele tivesse usado a habilidade de trapaça de Rikudou para aprender e melhorar em um curto período de tempo. Foi porque ele sentiu imediatamente a presença da morte nos ataques de Vandaliel com sentido de perigo, de morte, e usou isso para fugir e se defender contra eles. Normalmente, alguém diria, vi daí, mesmo depois que isso foi apontado. Afinal, Vandaliel sabendo disso não colocava Guduranis em posição de desvantagem. Mas para o Rei Demônio Guduranis, era uma coisa humilhante que ele não queria admitir. Ele foi parcialmente influenciado por Rikudou, já que ele compensou as partes que faltavam em sua alma usando a alma de Rikudou. Seu lixo! Você se atreve a sugerir que eu sentiria a presença da morte em seus ataques fracos e os temeria? Guduranis sibilou. Mesmo depois de se transformar no Rei Demônio, você ainda fica com raiva quando a verdade é apontada, observou Vandaliel. Técnica de combate à destruição da alma. O enfurecido Guduranis produziu braços por todo o corpo e avançou em direção a Vandaliel, e Vandaliel ativou a técnica de combate à destruição da alma, que cobria seu corpo na materialização física de sua alma. Golpe de parafuso. 100 socos furiosos. Guduranis gritou. Reação extremamente rápida, 1000 golpes de chicote furiosos, desinfetar. Os ataques de Guduranis e Vandaliel colidiram um com o outro, enviando o sangue negro e turvo de Guduranis e o sangue preto-vermelho de Vandaliel espirrando no ar. Guduranis desferiu um golpe de uma mão que girava rapidamente uma violenta saraivada de socos, e rugiu enquanto disparava canhões de ar com veneno mortal do nariz do Rei Demônio em seu peito. Vandaliel acelerou seu tempo de reação com uma reação super rápida, deslocou suas articulações de suas órbitas para executar uma habilidade marcial ou técnica de combate desarmado dos gols com seu braço agora estendido e apagou o veneno nos canhões de ar venenosos mortais.
Como resultado, ele recebeu alguns danos mesmo através da técnica de combate à destruição da alma, mas conseguiu acertar vários golpes diretos em Guduranis. Guduranis provavelmente ficou tão furioso que seu instinto de lutar estava tendo uma influência maior sobre ele do que seu instinto de sobreviver, fazendo com que ele reagisse mais lentamente ao sentido de perigo e morte. Eu não diria que as coisas correram perfeitamente de acordo com meus cálculos, mas minha suspeita de que ele ficaria furioso era tão certa que era assustador, pensou Vandaliel. Também quero dizer que não vejo como a absorção de seus fragmentos me torna não humano, disse ele a Guduranis. Ele estava disposto a admitir que era um pouco diferente de um humano, mas só porque era um pouco diferente não o tornava algo completamente diferente. Isso não mudou, mesmo que ele tenha absorvido fragmentos do Rei Demônio. Entendendo que Vandaliel estava insinuando isso, Guduranis transformou sua raiva fervente em uma intenção assassina, que ele colocou em seu próximo feitiço. Você zombou do meu corpo. Grito do Arauto da Morte. Guduranis soltou um grito que parecia baseado no grito de uma banshee que anunciava a morte. Foi um feitiço que minou a vitalidade de qualquer um que o ouvisse. Mas, ao mesmo tempo, Vandaliel usou a habilidade grito, criando ondas sonoras que abafaram o grito de Guduranis. Como Vandaliel possuía a habilidade grito, Guduranis não conseguiu superá-lo no volume de seu grito. Mas apesar de seu feitiço recém-criado ter sido neutralizado tão facilmente, Guduranis riu, parecendo ter recuperado a compostura. Não foram insultos raivosos, mas palavras de ridículo, que saíram de sua boca em seguida. Você parece estar bastante relaxado. Ou talvez você não tenha notado, ele zombou. Você não pode me derrotar apenas desviando meus ataques e neutralizando os feitiços que eu crio. E ainda assim, você está gastando continuamente grandes quantidades de mana para lutar comigo. É exatamente como você diz, admitiu Vandaliel, já que essa era a verdade. Já lancei o canhão oco destrutivo perfurante mundial várias vezes, então mesmo com o cajado dos 5 pecados, estou gastando mana em uma taxa que nunca fiz antes. Mas ele não sentiu muita sensação de perigo. Era verdade que ele havia gasto uma grande quantidade de mana, mas ao mesmo tempo, suas habilidades de recuperação constante de mana e uma taxa de recuperação de mana aumentada estavam reabastecendo sua mana mesmo neste exato momento. Se ele continuasse a lançar o Old Piercing e Destructive Hollow Cannon em rápida sucessão, ele eventualmente alcançaria o fundo de sua reserva de mana, mas não havia problema em lutar principalmente com técnicas de combate físico como estava fazendo agora. É você quem está em uma situação ruim porque gastou muito mana, não é, Guduranis? Vandaliel disse. Guduranis gastou muito mais mana do que ele. O que você disse? Eu sou o Rei Demônio que destruiu os grandes deuses. Você acha que viu toda a profundidade da minha mana? Guduranis rosnou. Então por que você criou espíritos artificiais apenas uma vez? Vandaliel questionou. Taisu e Gnose foram derrotados, então você tem menos deles por aí agora, você sabe. Guduranis bufou com desdém. Por que é necessário reconjurar coisas inúteis cujos pontos fortes e fracos já são conhecidos? Então você poderia criar diferentes espíritos artificiais, não poderia? Como Malacoda, aquele que mantém Raiz e seus amigos ocupados, disse Vandaliel. A expressão de Guduranis mudou completamente e ele olhou para Vandaliel com o rosto contorcido de ódio. Se ao menos meu corpo e minha alma estivessem em seus estados completos. Você se esforçou para usar o cérebro do Rei Demônio, que manteve escondido até agora, para criar espíritos artificiais, então pensei que algo estava estranho. Suponho que o cérebro foi necessário para reduzir a taxa com que você gasta sua mana, controlando-a e tornando seu uso mais eficiente, disse Vandaliel. Guduranis havia ressuscitado, mas seu corpo e alma estavam incompletos e ele estava compensando as partes que faltavam em sua alma com a alma de Rikudou. Assim, a quantidade de mana que ele possuía e a taxa de recuperação estavam muito abaixo do que deveria ser originalmente. No mínimo, ele foi encurralado a ponto de hesitar em criar aliados poderosos como espíritos artificiais de rank 13 ou superior novamente. E você não é o único que melhorou. Killing Blade Svarmr, disse Vandaliel, lançando o mesmo feitiço que Guduranis havia lançado anteriormente. Conteúdo patrocinado.
Mas havia apenas uma única lâmina e era enorme, com mais de 10 metros de comprimento. Oh querido, um pequeno erro meu. Mas, bem, suponho que servirá, disse Vandaliel. Sua escória, pensando que pode me imitar com uma técnica tão grosseira confiando em sua mana. Mas Guduranis parou no meio da frase e gritou alarmado quando Vandaliel levantou a mão. No momento em que Vandaliel soltou a enorme lâmina, ela explodiu em um número incontável de fragmentos que se espalharam em todas as direções, depois voaram em direção a Guduranis. Guduranis rugiu de esforço. Escudo de absorção mágica. Embora uma enorme quantidade de mana tenha sido derramada no ataque de Vandaliel, Guduranis pensou que não seria um problema desde que ele evitasse, já que ainda era apenas uma lâmina. Mas depois de se quebrar em pedaços, os fragmentos da lâmina perfuraram todo o corpo de Guduranis, rasgando-o como estilhaços. Incapaz de suportar isso, Guduranis fortaleceu suas defesas usando o escudo de absorção mágica, um feitiço que absorvia mana, mas acabou sendo uma escolha ruim. No momento em que lançou seu feitiço defensivo, Vandaliel formou um círculo sobre a boca com as mãos. Grito do Arauto da Morte. Guduranis foi instantaneamente perfurado por um ataque de ondas sonoras focado em sua direção e gritou em agonia. Ao contrário do Death Herald Scream que Guduranis havia usado anteriormente, ele não se dispersou nos arredores. A vitalidade foi minada do núcleo de seu corpo, e ele sentiu uma sensação indescritivelmente horrível, como se algo estivesse fisicamente agitando seu cérebro. Se eu forçar você a parar de se mover para se defender, não importa o quão rápido você seja. Na verdade, se você quisesse fazer o melhor uso do seu corpo, deveria ter absorvido um escudeiro ou outro lutador da linha de frente, em vez de um batedor. Que pena que você acabou absorvendo Edgar, entre todas as pessoas, disse Vandaliel. Esse seu imundície, por que você está imitando meus feitiços? Não, porque você é capaz de lançar feitiços que superam os meus em poder. Você não tem talento para isso. Guduranis cuspiu. Há quantos anos você acha que sou mago? É verdade que não tenho nenhum talento, mas tenho mais experiência com magia de atributos de morte do que Rikudou, disse Vandaliel. Na verdade, sua experiência representava apenas 30% do poder dos feitiços, e os outros 70% eram apenas ele os lançando à força usando o grande volume de sua mana, mas ele não pretendia dizer isso a Guduranis. Vou chamar o primeiro feitiço de O Cruel Killing Torture Scatterblade e o próximo de um Dark Herald Frenzy Scream, decidiu Vandaliel. Deixando isso de lado. Guduranis, parece que você ficou todo animado depois de adquirir habilidade e engenhosidade humana, mas você não esqueceu que eu também sou um humano que usa habilidade e engenhosidade para lutar contra inimigos poderosos? Você acha que tem o direito de dizer isso? Guduranis cuspiu, parecendo surpreso por algum motivo. Vandaliel assentiu sem nenhuma falta de sinceridade. Na verdade, ele tinha alguma ideia do motivo pelo qual essa pergunta estava sendo feita, mas se convenceu com tudo o que tinha de que não tinha a menor ideia. Ele não tinha ideia, então não era insincero. Desde que veio a este mundo, por mais de 10 anos, Vandaliel reaprendeu a magia literalmente desde que era bebê, e também aprendeu técnicas de combate físico, então ele foi autorizado a fazer isso, não foi? E você estava errado ao dizer que estou sozinho. Ou melhor, tenho certeza que você já sabe. Ou você foi tão desrespeitoso que passou a considerar meus amigos como objetos e não como pessoas? Vandaliel disse. Garra de chama de osso, garra do relâmpago negro, língua de gelo da morte. Ele produziu tentáculos nas costas para tirar o cajado dos 5 pecados de suas mãos, imbuiu suas garras e língua com a princesa Levia, Kimberley Orbia, então enfrentou Guduranis de perto mais uma vez. Guduranis gemeu de frustração. Verdadeira reação rápida. Milhões de cortes. Grande punho forte. Com sua velocidade de reação aumentada, Guduranis executou uma série de ataques cortantes em alta velocidade com ambas as mãos, bem como um grande soco vindo de cima com um braço nas costas. Transcende limites, em fragments, God Steel Tear, Skrell Sharp Tongue.
Vandaliel executou uma habilidade marcial avançada com as garras de ambas as mãos, junto com fragmentos do Rei Demônio que poderiam até causar dano a Orixalcum, e mirou na cabeça de Guduranis com sua língua, que era capaz de se esticar infinitamente. Guduranis gritou novamente quando a língua de Vandaliel roçou a lateral de sua cabeça, e ele rapidamente a cortou com um golpe cortante. As garras vindo de ambos os lados em Guduranis cortaram os braços do Rei Demônio, direto através das patas do Rei Demônio, e arrancaram pedaços do nariz do Rei Demônio em seu peito. Mas Guduranis produziu novos punhos e quebrou as mãos de Vandaliel dos pulsos para baixo. Com um barulho cômico, sangue vermelho escuro jorrou do nariz do Rei Demônio no peito de Guduranis. Não, era graxa, coletada do sebo produzido pelas glândulas sebáceas do Rei Demônio. Morte na prisão da chama abrasadora. Guduranis rugiu. No momento seguinte, a visão de Vandaliel se encheu de chamas. Guduranis criou instantaneamente um feitiço com mais poder explosivo do que o Flame Prison Death e o usou para detonar a graxa. Um momento depois, ouviu que pareciam ser 5 vozes gritando em lágrimas. Dark City Hollow Prison Severe. Vandaliel cortou as chamas e emergiu, empunhando uma enorme foice preta. Seu cabo era o cajado dos 5 pecados no qual Fidir residia, e sua lâmina era feita de mana comprimida, atributo da morte. Vandaliel levantou e desceu contra Guduranis. Deslizamento fantasma. Guduranis usou uma das habilidades marciais evasivas mais avançadas de Edgar, então tentou desviar imediatamente a arma de Vandaliel com ataques cortantes executados com as mãos. Mas ele falhou. A foice cortou os braços de Guduranis e o partiu em 2, e seus gritos, um vindo de cada metade, ecoaram pelo céu. Ele fez isso? Randolph pensou esperançosamente ao ver isso, apesar de ainda estar em batalha com um espírito artificial. Conteúdo patrocinado. Vê apareçam, meus braços. Guduranis gemeu. Ele desenvolveu braços que se agarraram e uniram as 2 metades de seu corpo e se juntaram à força. Guduranis estalou a língua em frustração. Se eu fosse capaz de quebrar almas, quebraria sua alma feia em pedaços. Se você fosse capaz de fazer isso, eu não estaria usando a técnica de combate à destruição da alma em primeiro lugar, disse Vandaliel. Claro, parece que você nunca foi capaz de quebrar almas tão facilmente quanto eu, para começar. Os 2 estavam se encarando mais uma vez. As feridas de Guduranis já estavam curadas, mas ele estava significativamente exausto. Todos os ataques de Vandaliel continham os efeitos das habilidades o Devorador de Almas e um Devorador de Deuses, e a mana de Guduranis estava sendo constantemente reduzida. Ao mesmo tempo, Vandaliel também estava exausto. A mana que ele gastou para lançar Dark City Hollow Prison Severe, um feitiço que ele inventou na hora, e a mana que ele estava gastando para manter a técnica de combate à destruição da alma e reparar sua armadura da alma, era muito maior do que o mana que ele estava recuperando. Como prova disso, sua armadura de alma ficou mais fina e depois desapareceu como névoa. Guduranis riu. Antes de lutarmos, seu mana parecia tão sem fundo quanto o fundo do mar, e agora é como um lago. Ainda é um lago grande, mas tem fundo. Ou você ainda insiste que não está lutando? Sim, porque, ao contrário de você, não estou sozinho, disse Vandaliel. Todos, me deem uma mão. Seu idiota, Vida e os outros estão muito ocupados lidando com meus espíritos artificiais. Não há mais ninguém que possa vir ajudá-lo. Disse Guduranis, corrigindo-se. Em resposta ao pedido de ajuda de Vandaliel, o fantasma Jane Doe, de atributo espacial, apareceu atrás dele. Guduranis olhou para ela com cautela, mas rapidamente voltou seu olhar para Vandaliel, parecendo não ter considerado Jane Doe uma grande ameaça. Embora Raiz e seus companheiros estivessem no meio da luta contra Malacoda, eles notaram Jane, que era uma assembleia de incontáveis fantasmas que tinham a aparência de Martina. Eles ficaram tão chocados que deixaram uma abertura que fez com que Raiz e Delisa fossem lançados voando por um ataque, mas isso pouco importava para Vandaliel. Fantasmas desse calibre são seus reforços? Você deve estar me subestimando. Disse Guduranis, levantando as mãos e avançando para atacar Vandaliel mais uma vez.
Sua intenção provavelmente era ignorar Jane e continuar atacando Vandaliel para que ele pudesse matá-lo e recuperar os fragmentos do rei demônio que ele possuía. Mas Jane não era o reforço de Vandaliel. Portão de teletransporte para o mundo interior, disse ela. Um portão de teletransporte se abriu no espaço vazio e um número incontável de demônios voou para fora. Eles gritaram, guincharam e gargalharam enquanto atacavam Guduranis. Havia demônios de todas as forças, desde demônios menores com chifres de cabra até os demônios maiores e arquidemônios mais poderosos. Havia magos demônios que lançavam feitiços, demônios corvos com cabeças e asas de corvos, demônios de chamas que estavam envoltos em chamas e generais demônios que davam comandos. Havia até um arquidemonio antigo que era tão poderoso quanto um deus maligno. A interminável horda de demônios que preencheu um dos mundos internos de Vandaliel depois que ele adquiriu o trabalho de um governante demônio atacou Vandaliel. Demônios? Guduranis exclamou surpreso. Mas isso é tudo que você tem? Não importa quantos deles houvesse, não havia chance de que os demônios de rank 5, 6 ou 7 lutassem contra Guduranis. Até mesmo o arquidemonio antigo de rank 12 era pouco mais do que um peixe pequeno um pouco mais forte para ele. Na verdade, os ataques cortantes de Guduranis estavam cortando os demônios ao meio, e seus cadáveres caíam no chão. O sangue e a carne de Vandaliel, que haviam voado de seu corpo quando ele foi ferido anteriormente, foram mantidos flutuando no ar por sua habilidade de um controle de grupo, e agora, eles aderiram aos cadáveres dos demônios que caíam. No momento em que o fizeram, os demônios foram ressuscitados. Aqueles que estavam sem a parte inferior do corpo desenvolveram novos corpos inferiores, e aqueles que estavam sem a parte superior do corpo cresceram novos corpos superiores. Os cadáveres que foram despedaçados recuperaram todas as partes que faltavam. Um dos demônios rugiu ao renascer. Nós, Vandalieus, criações. O que? Guduranis exclamou com os olhos arregalados de espanto. Impossível, você não está governando os demônios, você está. Os demônios o atacaram mais uma vez, e apesar de sua surpresa, Guduranis os destruiu com ataques mortais de canhões de ar venenoso. No entanto, os pedaços de carne espalhados criaram e ressuscitaram novos demônios que atacaram Guduranis novamente. Enquanto Vandaliel existir, seremos imortais. Nós morremos. E nós nascemos. Venha e nos mate. Quantas vezes você quiser. Reencarnaremos tantas vezes quantas você feriu Vandaliel. Governante demônio não era um trabalho apenas para governar demônios ou mesmo um trabalho para criá-los. Era um trabalho que permitia criar demônios com seu próprio corpo e mana, um trabalho para quem era governante criador ou uma fonte de demônios. Em outras palavras, foi um job que reencarnou automaticamente os demônios ou melhor, criou um sistema que fez isso. Seu pedaço de verme. Guduranis gritou de fúria. Você se atreve a imitar até mesmo minha grande conquista que continua a corroer este mundo até hoje? Guduranis criou um sistema para reencarnar monstros, baseado no sistema de círculo de transmigração de Rodcourt, mas Vandaliel não estava ciente disso. Eu me pergunto do que ele está falando? Ele se perguntou, confuso. Maldiçoou. Guduranis gritou, balançando os braços para dispersar os demônios que só cresciam em número, enquanto diminuía a distância entre ele e Vandaliel. Mas os demônios não foram os únicos reforços de Vandaliel. Guduranis não percebeu, porque sua visão estava obscurecida pelos demônios, mas 2 dos companheiros de Vandaliel deixaram a cidade abaixo para se juntar a ele. Conteúdo patrocinado. Machado forte. Canhão de luz solar Zenith. Uma dupla de ghouls, mãe e filha, com seus equipamentos de transformação ativos, atacaram-no com uma habilidade marcial e um feitiço. Então, este é o lendário rei demônio Guduranis. Todo o seu corpo está coberto de narizes, murmurou Basdia. Não se deixe enganar pela aparência dele, Basdia, advertiu Azadiris. Guduranis olhou para os dois com uma expressão enfurecida. Um de seus braços foi decepado por Basdia, e outro braço estava pendurado frouxamente após ser queimado pelo feitiço de Zadiris, mas eles rapidamente se regeneraram e voltaram ao normal. Esse dano é o máximo que vocês, insetos, podem me causar,
e você acha que pode ganhar tempo? Guduranis murmurou. Podemos ganhar tempo. Nossos ataques podem nunca matá-lo, mas só precisamos acertá-lo o suficiente para atrapalhá-lo. Disse Basdia, erguendo seu machado e aproximando-se de Guduranis junto com os demônios. Este foi o plano que lhes foi contado pelas entidades divididas de Vandaliel que desceram sobre seus corpos através do familiar Spirit de Monfal. Tão inteligente, sibilou Guduranis. Até agora, ele estava evitando os ataques de Vandaliel com sentido de perigo, morte, mas ele era o rei demônio, não um humano. Assim, ele não tinha pontos vitais como os humanos. Não havia coração necessário para mantê-lo vivo e, mesmo que perdesse todo o sangue, ficaria completamente bem. Assim, ele nunca poderia ser morto por outra coisa senão pelos ataques de Vandaliel, que poderia devorar almas. Belvood, aquele que o derrotou no passado, desceu sobre o corpo de Raiz e lhe deu sua espada sagrada, mas mesmo os ataques de Raiz não conseguiram matá-lo. Na verdade, ele foi derrotado há 100 anos e selado, mas não morreu. Foi por isso que Guduranis não conseguiu sentir os ataques de Basdia com um Danger Sense in Def. Claro, Guduranis poderia desviar a maioria de seus ataques usando sua própria velocidade de reação e as habilidades de Edgar. E era exatamente por isso que Vandaliel estava tecendo entre os demônios e Basdia, atacando apenas esporadicamente. Lançamento vingativo, disse Vandaliel. Ele estava jogando facas e lanças feitas de chifres e ossos do rei demônio, e ocasionalmente disparando raios de luz. Guduranis gritou de frustração. Astuto até o fim, não é? Sentindo uma resposta de um Danger Sense in Def a esses ataques, sua atenção foi desviada de Basdia e Zadiris. E Basdia e Zadiris não foram os únicos a aderir. Godwin, Vigaro, Borkus e Bonman, todos poderosos o suficiente para lutar contra Guduranis, se juntaram à batalha, tendo voado do chão usando suas próprias habilidades ou itens mágicos. Parece que estamos atrasados. Disse Godwin. Basdia, deixe-me participar também. Gritou Vigaró. Borkus rugiu enquanto avançava. Verdadeiro Elder Dragon Slayer. Gio! Berrou o homem dos ossos. Já exausto de sua batalha com Vandaliel, Guduranis se viu incapaz de se mover como quisesse devido ao grande número de ataques vindos em sua direção que ultrapassavam a capacidade de Edgar de lidar, mas não eram poderosos o suficiente para ameaçar sua vida. Enquanto isso, Vandaliel estava tomando medidas para reabastecer sua mana. Rapaz, que tal fazer a Darcia trocar de lugar comigo agora? Bem, parece que ela está bastante ocupada no momento. Há também a opção de esperar até Belmont chegar, Zadiris murmurou hesitante. Eu poderia fazer isso se você não se sentir confortável com isso, Zadiris, disse Vandaliel. Maldições! Ignore minha tolice momentânea. Apresse-se e pegue. Disse Zadiris, decidindo-se e expondo o pescoço a Vandaliel, com as bochechas coradas. Bem, então, Itadakimazu. Vandaliel perfurou seu pescoço fino e marrom acinzentado, não com suas presas, e mais com sua língua, que ele havia transformado na tromba do rei demônio. O sangue quente de Zadiris fluiu suavemente do tubo de sua língua para sua garganta, o que aumentou imediata e significativamente a taxa de recuperação de sua mana.